Passar a palavra à professora Núbia. Só uma questão formal que foi levantada. A professora Rosinene falou que as questões que ainda que deveria ter sido passado pelo Conselho. O projeto de lei, professora Rosinene, ele chega na casa e depois vai para a Comissão de Justiça. Ele nem foi para a Comissão de Justiça. Então, essas formalidades foram levantadas pela senhora. Nós vamos fazer essa comunicação à Comissão de Justiça da Casa, porque isso pode ser revertido ainda, caso eles vejam que aqueles aspectos que a senhora falou, do plano de educação, caso esses aspectos sejam reais, isso ainda pode ser resolvido na Comissão de Justiça. Então, a Casa, em nenhum momento, não foi votada em regime de urgência, não teve urgência. Você até participou do dia aqui, apesar de ter tido a iniciativa de ter urgência, nem chegou a ser colocado em regime de urgência. Então, o projeto está tramitando normalmente, teoricamente, ele vai para a Comissão de Justiça ainda, se já não foi, vai para a Comissão de Justiça, que é aí que são levantados esses aspectos. Então, a Câmara ainda não fez nenhuma análise do projeto. Possivelmente vai ser feita posteriormente a audiência pública, que foi o que a gente pediu, pelo menos um prazo para seja discutido. Então, essas formalidades ainda a gente vai ser discutido. Então, tá bom, professora? Então, eu passo a palavra à professora Núbia. Bom, eu vou tentar responder a todos. Né? Vou tentar, né? Dentro do prazo que nos resta, né, ainda nessa tarde. Bom, com relação à questão colocada pelo professor Daniel da representatividade dos discentes, eu acho que isso é pertinente, plausível, de fato, ficou essa ausência. A entrada do Conselho da Criança, né, e do Adolescente não veio em substituição, mas eu acho que essa atenção foi muito importante para a gente. Acho que é um fato que pode ser inserido aqui. E que bom, né, que o Comev fala, né, desse olhar positivo em relação ao projeto. Quando nós encaminhamos o projeto do SAENV, nós encaminhamos o projeto já com o perfil o projeto do SAENV já com o perfil do projeto de lei. Então, aquilo que nós apresentamos nos diferentes espaços é o que está sendo discutido, né, aqui. E, naquele momento, entendíamos que, ao discutir com os representantes do Comev, estávamos trabalhando dentro do princípio da representatividade. O documento o documento seria socializado com as bases e retornaria para essa discussão. E aí, assim, talvez por uma inexperiência nossa, quando nós conversamos que as coisas estavam, tá bem, não vejo problema, a gente também se tranquilizou com relação ao retorno, né, ao Comev com o processo, porque não difere, exceto, né, naquele momento você falava, não coloca presidente, coloca representante, então a gente fez as alterações propostas naquele momento, né? Bom, com relação à fala da professora Rosalba, eu acho que a gente comunga com os mesmos princípios quando discute-se avaliação de sistemas. E eu só queria fazer a ressalva que a gente trabalha com sistema de avaliação, não avaliação de sistemas. Porque quando a gente altera a ordem, altera o princípio. Né? Um sistema de avaliação, a gente está falando de diferentes instrumentos que serão utilizados para avaliar a qualidade da educação no município de Vitória. E por isso que a gente propõe as 4 dimensões apresentadas aqui, né? O acesso e permanência dos nossos alunos, aí com os dados que são coletados no cotidiano escolar e que são sistematizados pelo INEP, são divulgados. Pensamos também em fazer usos das avaliações externas, porque elas são recortes de um currículo que deve ser desenvolvido pelas unidades de ensino, mas essas avaliações nos falam alguma coisa, é preciso dialogar com as escolas, e isso a gente ainda deve.
É preciso retomar as escolas, retornar às escolas e discutir pedagogicamente esses resultados, entendendo que quando se avalia matemática, quando se avalia leitura, não está se avaliando o trabalho do professor de matemática, nem o professor de português. E isso precisa ser bem destacado, né? Quando a gente fala em leitura, a gente está falando dos processos mesmo, né, de interpretação que nós realizamos, e isso a gente desenvolve nas diferentes áreas do conhecimento. O que nós discordamos em relação a essas avaliações externas, e concordo com você, Rosalba, são os usos que são feitos ainda hoje em relação a essas avaliações. Normalmente, usos esses pela mídia. Quer dizer, a mídia, quando recebe, e a mídia recebe antes da gente, tá? Quando ela recebe os resultados dessas avaliações, eles fazem Excel, né? Ordena do maior para o menor, aí divulga as 10 melhores escolas, as 10 piores escolas, e, de fato, isso cria um mal-estar. Essa foi uma cultura construída ao longo desses últimos 15 anos, pelo menos, né, de aplicação dessas avaliações em larga escala, mas toda cultura ela pode ser, né, trabalhada, reconstruída, mudada, e é isso que a gente pensa nesse trabalho com o sistema de avaliação. E aí, eu não sei se foi você que falou das colegas, né? Minha escola ficou em último lugar, minha escola ficou nos piores lugares, enfim. Esse é o reflexo, de fato, que gera na gente, enquanto profissional da área, enquanto profissional localizado no espaço escolar, que sabemos o que realizamos, mas que, dentro dessas avaliações externas, ainda não conseguem produzir o resultado esperado por essas avaliações externas. E aí, Rafael, cadê ele? Concordo com o Rafael, né, quando ele faz uma crítica à mídia que divulga as melhores escolas. A Tribuna, acho que foi a Tribuna, que divulgou a MF-UFES como a melhor escola, de novo, mais uma vez, pela terceira vez, né, a nossa melhor escola. Bom, é louvável o trabalho que essa escola realiza, as outras escolas realizam, mas é preciso fazer uma análise mais acurada desses resultados. Então, por exemplo, uma discussão que a gente precisa, né, fazer é que, por exemplo, a MF-UFES, que eu repito, louvável o resultado, louvável o desempenho da MF nessas avaliações externas, mas no que diz respeito, por exemplo, a meta atingida para o IDEB deste ano, ela cai. Ela não consegue atingir a meta proposta. Você pega o Eber, também não, mas eles continuam lá no patamar com, né, as médias de proficiência maiores, enfim. E é preciso fazer uma discussão, então, das nossas escolas, que lá em 2005 apresentou a média de proficiência X, que o MEC traçou metas a serem atingidas ao longo, né, de 15, 20 anos, até 2021. E, por exemplo, Paulo Roberto Vieira Gomes, que é uma MF localizada em São Benedito, ela atingiu a meta projetada para 2019. Então, acho que é interessante fazer essa discussão e a relativização desses dados. Então, é preciso, né, trabalhar também com esses contextos. Mas eu concordo com você quando você afirma os usos indevidos que são feitos ainda com esses resultados, com essas avaliações. Quando a gente propõe o sistema de avaliação, a gente propõe um sistema que possa superar, não sei, essa lacuna, que possa nos permitir, para além dos dados das avaliações externas, avaliar, né, a qualidade da educação a partir das dimensões apontadas. Os processos pedagógicos das unidades de ensino, que são diferenciados, os contextos onde essas unidades de ensino estão localizados são contextos próprios, e daí é preciso realizar políticas articuladas, né, porque sabemos
que situações que acontecem fora do ambiente escolar incidem sobre as ações no ambiente escolar. A escola não é uma ilha, então precisamos de políticas articuladas de saúde, de segurança, de habitação, de trabalho, de renda e assim por diante, enfim. Mas também temos que pensar para dentro da escola. E aí as dimensões, né, dos processos de gestão, processos pedagógicos, os recursos que nós temos precisam ser avaliados e precisam ser dimensionados para que a gente possa garantir não só políticas macro, né, que atinjam a toda a rede municipal, porque todas as unidades de ensino têm direito a, mas também políticas focalizadas, e aí não no sentido de premiar, e a gente até coloca isso no projeto de lei, não no sentido de premiar a escola que teve o bom desempenho, até porque os desempenhos nesse sistema, identificado no sistema, ele é um desempenho ligado à gestão administrativa e pedagógica, e onde nós temos sucessos, é potencializar o sucesso, né? Estou falando entre aspas. E onde nós temos problemas, é preciso fazer a correção de rumos. E aí é preciso olhar para os nossos, né, para as unidades de ensino que precisam ter esse olhar mais atento e mais acurado. Enfim, com relação à periodicidade, a cada 2 anos, nós propomos um sistema de avaliação que seja processual. Nós não pensamos uma avaliação que no mês de julho a gente vai divulgar os dados. Não. A gente pensa num processo e que, a todo momento, a gente vai estar dialogando com as unidades de ensino, com as regiões, enfim, das diferentes formas que a gente pode estar se organizando, essas informações. Então, a gente não pensou numa data específica, numa periodicidade, entendendo também que processos de planejamento, os resultados acontecem em médio e algumas situações em longo prazo. Então, nesse sentido é que a gente não colocou periodicidade. Com relação ao comitê de acompanhamento, enfim, nós não pensamos em mandato, porque, no nosso entendimento, ele é permanente, o comitê é permanente. Nós é que somos passageiros, né, nesse processo. Então, isso ficaria disposto em algum instrumento, mas, enfim, as pessoas, os sujeitos representantes, né, de cada categoria, cada instituição ou do próprio governo, ele seria indicado pelas bases, né, para participar desse comitê. Então, a gente não pensou em princípio, mas, enfim, o diálogo está aberto. Né, a gente é só mandar assim, as observações para a gente até apresentar a secretária, enfim. Então, essa é a questão do princípio da representatividade. Com relação aos critérios para a publicização, de fato, Marcelo, nós não colocamos no projeto de lei os critérios para a publicização. O que nós afirmamos em todo momento é a publicização dos dados do município como um todo. Mas a publicização do dado da unidade de ensino, ela é pertinente à unidade de ensino. Agora, se eu sou diretora, professora, enfim, daquela unidade de ensino e quiser, eu não tenho, né, é um complicador. Por isso que eu termino falando da questão da ética, avaliação, ética e pesquisa. Né? Esse é um dado que diz respeito à unidade. Né? Bom... mais o quê? Oi?